Povo do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui hoje para falar a respeito do final de The Amazing Digital Circus. Nós vimos, né, não vi sozinho, eu estava, né, junto com vocês, pelo menos alguns de vocês a gente viu, né, em 2 sessões, né, porque eu falei, não, vou ver 2 vezes pra justamente marcar, né, bem na cabeça e também ver com mais pessoas. E aí vimos com os dubladores, foi um negócio muito legal. Vão no meu Instagram e já avisando vocês também, agora dia 6 estarei em Goiânia, no Arena Gamer XP e também estarei em Belo Horizonte, ali em Betim, no Geek Festival. Vou também no Instagram que tem tudo lá pra vocês ir e a gente se vê, né? Quem for, né, da cidade é Goiânia e Betim, estarei nesses eventos, tá bom? Pra nós trocar uma ideia. E deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender, tá bom? Então vamos lá, não darei nenhum spoiler, tá bom? Já prometi pra vocês, eu não vou dar nenhum spoiler, não vou revelar nenhum segredo, não vou chegar e falar, ah, acontece tal coisa. Não, eu só vou falar em termos de análise, em termos de resenha que nós estamos fazendo aqui. E também a resenha, né, já quero falar, com a galera lá foi muito legal. Rimos pra caramba, vimos com os dubladores, né, o diretor de dublagem, o William Viana, a Fedub estava lá também, o Carmona, que fez o Fantasminha, e tem várias dublagens. Teve também o Pietro, o Vou Dirigir Depois de Beber. Foi uma coisa muito louca, tava com meus amigos, com minha esposa. Foi bem legal. E vimos com vocês, o que foi uma experiência muito única e muito legal. Então vamos pro que interessa, né? Vocês conferem tudo mais no Instagram lá. Mas agora vamos lá falar do final de The Amazing Digital Circus. Vamos lá, não vou dar spoiler nenhum, mas eu quero dizer pra vocês, Cor, lança braba, é bom? Olha, pessoal, mas também é aquela coisa, não dá pra falar tanto, porque a própria Gooseworks, isso ela sempre deixou claro que o Digital Circus ia ser bem mais sobre a relação entre os personagens, e isso ficou extremamente evidente agora no episódio 9. Aparecem algumas cenas bem pesadas, no mínimo, né? Um negócio meio diferente, né? Nos outros episódios tem uma coisa ou outra, mas esse aqui tem umas cenas bem mais, assim, eles puxaram um pouco mais longe, tanto que eu fiquei sabendo que teve até alguns países que o negócio, né, não pôde passar por conta dessas cenas. Nas cenas aqui no Brasil não teve censura, não teve nada, então podem ir tranquilo. Eu acho que a classificação indicativa tá 12 anos. Outra coisa que eu tenho que avisar é... Agora no Cinemark tá passando do dia 4 de junho, ou seja, ontem, até o dia 10 de junho. E, já avisando, a partir do dia 11 de junho, vai passar no Cinépolis. Tá bom? Então, né, porque o lançamento no YouTube é dia 19 de junho. Então, do dia 11, aí não sei quanto tempo que a Cinépolis vai passar. Então, caso você não pôde ver e tudo mais, mas eu queria ver não sei o que, então, quem quiser ir nos cinemas, vai estar no Cinépolis para finalmente passar. Vai sair da rede da Cinemark e vai para o Cinépolis. Aí depois vai ficar no YouTube e vai estar tudo bem lá para todo mundo ver. Então, dito isso, eu acho que veremos no YouTube, com certeza. Estarei aqui, faremos live. Corman vai perder a graça, porque você já reagiu. Não, aí a gente faz a análise junto também, né? Eu vou fazer a análise agora, mas já poder fazer análise com spoilers e conversar com vocês, né, das coisas que eu entendi também, né, das cenas e das coisas que encaixam, né, com as histórias e tudo mais que o Ciclo Digital estava contando, tá bom? Então eu acho que vai ser bem legal ver com todo mundo do YouTube mais uma vez. Mas vamos lá, ó, em termos de produção, a gente tem que falar também que eu percebi, pelo menos, que a qualidade do negócio melhorou muito. Melhorou, assim, sabe, o 3D, a textura dos personagens, a iluminação das cenas, das coisas que estavam, né, sendo passadas. Dá pra ver que no YouTube tem uma qualidade e no cinema parece que eles deram eles deram uma pós-produção tanto pro episódio 8 quanto pro episódio 9. É outra vantagem também, se você for no cinema, você vai ver o episódio 8 e o episódio 9. Mas, quando lançar pro YouTube vai ser só o episódio 9, tá? Vai ser o episódio 9, tranquilo, sem problema nenhum. Outra coisa que eu tenho que avisar também, tem cena pós-créditos. E uma coisa que eu achei legal, acho que isso não tem problema falar, os créditos estão justamente para os atores brasileiros, o que eu achei bem legal. Então aparece todo mundo lá, bonitinho, né? Você vê no cinema, você vê o nome da galera lá, mó legal, né? Ver o quanto que o Ciclo Digital cresceu, quanto que virou esse fenômeno da internet. E aí, vamos lá, né? Eu tô enrolando um pouco, não tô enrolando, na verdade eu tô só colocando os aspectos de uma análise, porque eu não posso dar tantos spoilers, eu não vou chegar e destrinchar algumas coisas. Mas vamos lá. Eu acho que de ritmo, ele tem um ritmo, assim, até que ok. Ele é um pouco mais lento que o episódio 8. Ele lembra o ritmo do episódio
episódio 3, mais ou menos. Do episódio 3, do episódio 4, que tem algumas coisas que acontecem, mas muita conversa também. Fica muita trocação de ideia. Tem muita coisa que eles ficam nos diálogos, explorando melhor os personagens, ficam, né, colocando... Tem alguns personagens que ganham mais destaque. Na verdade, tem um personagem que ganha muito destaque nesse episódio. Ele é praticamente a parte central do bagulho. E aparecem algumas outras coisas também bem interessantes, né? Outras conversas, outras coisas que a gente ficou sempre muito na dúvida. E algumas coisas são explicadas. E uma coisa que eu senti é que tem coisas que não são explicadas. Simplesmente passaram reto. Falaram assim, não... Beleza e tal. Ah, Cor, mas isso não é um spoiler? Tecnicamente não, porque é aquela coisa... Eu não vou falar o que é, né? Eu só tô dizendo que eu senti que... Eu não vou dizer que foi rushado, porque dá pra ver que não foi, mas eu senti que poderia ter um pouquinho mais de tempo. Eu sei que a galera fala, nossa, mas é 1 hora de episódio. Você sentiu que faltou coisa? Eu acho. Eu tô com essa sensação. Por mais que todo mundo do cinema, né, vendo ali com a galera, tá todo mundo, né, muito emocionado, né? Umas cenas realmente são bem emocionantes, umas coisas bem legais. Mas ao mesmo tempo, algumas coisas que eu senti falta, né? Eu não vou dizer o que é, mas tem algumas coisas que deu pra ver que parecia que, pelo menos poderia ter um pouco mais de desenvolvimento, eu senti. Parecia que, eu não vou dizer que Gooseworks queria terminar logo, mas eu não vou dizer por conta das polêmicas que aconteceram recentes. Não acho que deve ser por isso. Eu acho que ela tinha a história em mente e eu acho que ela tentou terminar da forma que ela acreditou. Ela entregou o desenho. Tá certo que também teve aquela coisa dela perder, né, a vontade de fazer, perder aquela coisa de tá querendo fazer, de tá querendo, né, sabe, continuar com o ciclo digital. Aí vão falar, ah, tem espaço pra ter mais história? Tem. Eu acho que tem. Eu acho que tem muito espaço pra ter mais história. Eu acho que tem mais coisas que daria pra puxar pra um ciclo digital 2. E eu assim, a série, ela termina com a sensação de dever cumprido. Isso, pelo menos, eu senti. Tipo, olha, os pontos principais, as coisas mais importantes, pelo menos, e até coisas que a galera tinha algumas dúvidas foram respondidas. Mas eu tenho a sensação de ter, por exemplo, acho pelo menos mais uns 15 minutos. Eu acho que uns 15, 20 minutos, pelo menos, de algumas partes que poderiam ser bem mais importantes e bem coisas que poderiam dar algum destaque para alguns personagens. Vai ter pessoas que vão ficar muito pistolas, porque tem alguns personagens que não recebem tanto destaque. Não recebem mesmo. E eu vi essas pessoas muito putas da vida. Então, vai ter aquela coisa do tipo assim, nossa, mas eu amo fulano de tal, não vou dizer quem. E aí, nossa, mas não teve nada, meu Deus do céu, não teve, não sei o quê. Ai, nossa, eu amo essa personagem. Não, tô falando bem genérico porque, novamente, eu senti que faltou isso, eu senti que precisava ter um pouco mais, né, de coisa. Mas no geral, tanto as mensagens eu acho que são bem bonitas, eu gostei, tem umas coisas bem interessantes que, né, eu não vou dizer quais mensagens que é, mas são umas mensagens bem legais. Eu acho que eles estavam realmente caminhando pra isso, tem uns momentos de sabedoria bem interessantes, e eu acho que alguns personagens eles evoluem, eles acordam, eles melhoram, mas tem outros que continuam na mesma forma, continuam iguais, né? Desde lá do começo do piloto até agora. Então, se tá esperando grandes revelações, não vem talvez dos personagens que você queira, o que você estava pensando. Mas tem alguns personagens que têm uma conclusão muito bonita, uma conclusão, tipo, muito legal. Eles ganham um destaque, ganham uma característica bem mais interessante. E tem algumas surpresas, tem vários plot twistzinhos, coisas que, né, a gente viu, não preciso nem dizer, né? Teve os spoilers, a galera vazou. E o que eu gostei, né, é que teve coisas que a galera ficou mandando que nem umas loucas, mas tava completamente fora de contexto, né? Tava uma coisa que não dava pra entender. Aí quando eu vi putz, não, realmente, aí você monta finalmente a história melhor na cabeça. E eu acho que ficou bem mais interessante sendo apresentado dessa forma. Eu escutei algumas pessoas falando que o final é horrível, é uma merda. Não acho que é. Não acho que é um final... Nossa, meu Deus, um lixo. Não é, pelo amor de Deus. É um final, tem alguns detalhes bem interessantes, mas é aquela coisa. Não dá pra gente pegar e ter muita... Pô, vamos pôr a expectativa lá no alto, vai acontecer tal coisa, não sei o que, papapá. Quando a gente faz muito disso, principalmente aqui no YouTube, eu faço isso, já faço isso há anos, né? Tenho expectativas, o que eu penso e tal. Mas é bem legal quando eu sou surpreendido também. É legal quando algumas ideias dão errado, mas tem algumas ideias que a gente acerta, né? Não tem o que fazer. Então, assim, tem algumas teorias que eu acertei, né? De
vídeos muito antigos, então eu não vou dizer quais, eu só vou largar aí, a galera vai lembrar. E aí, tem algumas coisas que eu também fiquei muito surpreendido, que eu falei, pô, isso aqui eu não tava prevendo, não tinha nem passava na minha cabeça uma coisa dessas. E sim, tem uns plot twists bem legais. Algumas pessoas vão falar, nossa, mas como que isso foi acontecer e tal, não sei o quê. Não vou explicar agora, porque eu tenho uma explicação, né? Na verdade, eu tenho explicação pra tudo no que aconteceu e dá pra entender que tá bem amarrado, de certa forma. Mas eu acho que vai ter pessoas que não vão entender ainda algumas coisas. Vão ficar meio que na dúvida, vão ver que tem algumas lacunas em aberto. Me parece a mesma coisa de Murder Drones. Murder Drones, ele terminou praticamente do mesmo jeito. Com algumas coisas faltando, com alguns detalhes, sabe, ainda que poderiam ser explorados e coisas que poderiam ser colocadas. E talvez venha alguma comic ou venha alguma coisa, não sei, no futuro. E eles poderiam ainda utilizar isso, poderiam colocar e falar, não, vai ter tal coisa, vai ter isso, vai ter aquilo outro, talvez numa comic, talvez numa sequência. Não sei, vai que tem uma sequência, vai que a Guzzworks fala, olha, eu tenho aqui uma nova ideia, eu quero dinheiro, vamos em frente. Mas não parece que é esse o caminho. Eu vou realmente dizer, tem cara realmente de um final definitivo, isso é fato. Da mesma forma, novamente, o Murder Drones, a gente sente que tem mais espaço para ter mais história. O Circo Digital também é a mesma coisa, mas eu acho que é um final bom. Não acho que é um final terrível, meu Deus do céu, estragou a série e tal, porque a galera queria tal coisa, não sei o que. Não, na verdade, acaba bem redondinho, né? Alguns personagens que a galera já tinha alguma noção, gente, que não falei, não pega muita gente de surpresa. Existem algumas surpresas? Existem sim, mas algumas pessoas estão, meu Deus, estragaram tal coisa. Não. A única coisa que eu acho que faltou é alguns personagens terem mais desenvolvimento, né? Isso ao decorrer até da série, no geral. Tem personagens que eles têm um certo tempo de tela e dá pra ver que outros têm um tempo enorme de tela. Outra coisa que agora, falando da série no todo, eu acho que faltou alguns personagens terem realmente os seus próprios episódios. E vendo que no episódio 9 vai ter alguns personagens que não tiveram, ou pelo menos, teve, mas não teve, né? O famoso, vamos ver, né? Sei lá, não precisa. Hoje eu tô vendo a série terminando, talvez podia ter. Talvez, sei lá, um episódio 5, 6, né? Poderia ter uma coisa mais diferente, poderia falar melhor de algum personagem, por mais que fala. Mas dá pra ver que, por exemplo, episódio 3 e 4, eles tiveram pegaram um personagem e os outros caminham em volta, né? Então, teve realmente alguma coisa. O episódio 2, que poderia já ter um certo protagonismo de alguém, mostra meio que, é todo mundo meio genérico, todo mundo meio na bagunça e tal, não sei o quê. O circo poderia funcionar com esses personagens que têm um foco. Inclusive, tem até uns tweets antigos da Guzzworks que ela falou, não, tal episódio vai focar em tal pessoa. E quando a gente foi ver, não era bem isso, né? Não era bem isso e tal. É complicado. E, novamente, a Guzzworks mentiu, né? Eu não vou dizer no que, mas a Guzzworks a gente já sabe que ela gosta de fazer umas mentiradas, gosta de falar umas papagaiadas, simplesmente por falar papagaiada, pra jogar a pista errada mesmo. Joga a pista errada, a galera vai ficar assim, meu Deus do céu, realmente, nossa, realmente. Mas eu acho que, olha, sendo bem honesto, todo mundo do circo tem um fechamento. Não, isso realmente parando pra pensar, um pouco mais pragmático assim, tem um fechamento. Gostei do fechamento? É duro eu estar certo, né? Mas eu fico assim, tá bom, não é uma coisa, assim, horrível, horripilante, meu Deus do céu. Mas é uma coisa ok, né? Pô, legal, gostei, tem umas coisas interessantes, né? Explora mais algumas coisas, responde muitas perguntas, sendo bem honesto. Mas eu ainda fico, poderia ter mais uns 15, 20 minutos ali, né? Não ia fazer falta, eu tô sendo bem honesto. Nossa, Cor, mas a animação é cara, mas não sei o quê. É o que eu ia falar, eu acho que o Circo Digital não precisava ter acabado agora. Eu não tô dizendo que tá rushado. O episódio tá muito bonito, né? Visualmente tá muito bonito, muitos efeitos muito legais, muita coisa muito boa, né? A textura, as coisas, a iluminação. Tem algumas coisas da Lumen que eu sei que a galera usou de Real Engine, que eu sei, né? Agora que eu tô vendo como é que funciona o jogo, eu tô... eu sei que a Glitch fez, eu tô entendendo agora como é que o bagulho é. Mas aquela coisa também, né? É muito bonito o visual e tal, o desenvolvimento dos personagens. Eu acho que precisava ter um pouco
pouco mais, mas não é ruim, não é uma coisa terrível. Ah, Cor, mas emociona, não sei o quê. Sim. Se você tá investido na história, se você entende o arco desses personagens, entende como é que eles foram feitos e como eles estão andando até agora, até chegar no final, acho que você vai curtir sim, né? Tem umas cenas bem emotivas, tem umas coisas bem interessantes e tal, e realmente o Ciclo Digital sempre foi isso. Desde o primeiro episódio é a relação entre esses personagens, né? O mistério que envolve sempre foi muito pano de fundo. Sempre foi, tipo, muito passado por cima, né? Tipo, foi, existe as coisas e tal, e é isso, né? Só dá uma explicação aqui, ali e tal, e a galera, a gente arranca, né, leite de pedra pra explicar as coisas. Mas existe, e tem nesse episódio, mas novamente, eu falo de novo, precisava, acho que de um pouco mais. Eu acho que esse episódio poderia ter, brincando, 1h30 total, né? Eu acho que faria pra mim mais sentido o episódio 9 não estar junto com o episódio 8. E aí, ele ser o episódio 9 completo e o episódio 9 ser 1h30. Eu acho que... Eu senti isso. Eu senti que... parece ter algumas peças desse quebra-cabeça que ou foram arrancadas do tipo, vamos fazer agora, porque... Aí eu não sei também qual é a organização da Glitch, né? Que tipo, agora a gente vai focar em Guinevere e Distrito dos Lampejos e... sei lá, vamos anunciar um outro bagulho, como é que a gente vai fazer e tal. Por mais que eu também sei que a galera, né, até tem os tweets da Gooseworks falando que ela poderia meter um monte de filler e encher linguiça pra cacete, que eu acho que também a galera não ia gostar. Mas, novamente, eu não acho que precisava também ter um monte de encheção de linguiça. Eu acho que poderia muito bem, sem brincadeira, ter mais uns 15, 20 minutos de episódio, sem problema nenhum, ou até fechar 1h30, né? Não acho que ia encher linguiça. Eu acho que tem mais algumas coisas que poderiam ser colocadas. Tem muita referência de muita coisa legal e até algumas coisas indies, né? Que eu não vou dizer aqui, porque a galera vai sacar de cara, né? E até alguns animes antigos também. Mas, novamente, eu acho que se fosse, pelo menos, lançar pra julho, né? Ou, pelo menos, organizar melhor esse negócio do cinema, que pra mim pareceu um pouco acelerado, né? O negócio, não, vai estar no cinema, e prim-pão doce. Já foi speedrun de ir pro cinema. Tanto que tem alguns lugares que não foi. E tem lugares até no Brasil que tem pessoas do interior que não conseguiram ver, né? Ou não vão conseguir ver porque não tem o Cinemark na cidade delas. Que nem agora vai ter o Cinépolis, mas tem pessoas que não tem o Cinépolis na cidade. E agora eu vou ter que esperar até o dia 11 pra poder ver. Então, eu acho que assim, eu gostei do final, gostei. No geral, eu achei um saldo positivo. Não vou dizer que, meu Deus, o final é super, ultra, mega perfeito. Nossa, o final perfeito, redondinho e tal, não sei o quê. É um final também que emociona no sentido de... Foram 3 anos da galera acompanhar, né? E como a série inteira é sobre pessoas quebradas, pessoas que estão lidando com seus próprios fantasmas, enfim, lidando com suas próprias neuras, problemas, né, e desavenças, e essas relações que são exploradas, essas coisas, né, que são colocadas à prova. Então, realmente é isso no episódio 9. E realmente ele resolve algumas coisas. Pode não ser a solução perfeita, pode não ser a solução mais linda, maravilhosa e incrível. Mas da mesma forma que sempre foi colocado de coisas estarem sendo quebradas, bugando, glitches e tudo mais, faz todo sentido ter algo desse tipo. Não acho que ia conseguir um magnum opus e ser um bagulho, meu Deus do céu, né? Eu tava até falando, eu acho que faltou isso e tal, não sei o que, mas é minha opinião, simplesmente. Eu acho que o saldo é positivo, acho que sim, emociona bem, tem umas coisas bem legais e tem umas mensagens bem interessantes que serve até, né, pra gente aprender umas coisas bem legais. No geral, eu ficaria com uma nota 9, 8, 9, facilmente, sem problema nenhum, né? Pra quem ama Digital Circus e tá, né, acompanhando. Novamente, gente, esse episódio, se você tá indo no cinema pela primeira vez pra ver Digital Circus, eu falaria pra você não ir. Tô sendo bem honesto. Cor, mas vai passar no cinema, é o filme do Digital Circus. Não é o filme do Digital Circus. É o episódio 8 e 9. É o episódio 8 e 9 da série. Ou seja, é o series finale, né? É o fim da série, é o último episódio. Tem muita coisa que aconteceu antes que tem no YouTube de graça pra você ver. Então, vê
o episódio 1 ao 7, você não precisa nem ver o 8, quer ver o 8 a primeira vez no cinema, vai lá ver, né? E tem o episódio 1 ao 7 que dá muito mais contexto, né? Eles, e novamente, eu acho que seria mais importante, né, você ver, né, os episódios e tudo mais. Ah, mas eu quero um resumo seu. Vai ter, mas eu vou fazer só quando sair o episódio 9. Sendo bem honesto, eu já faço resumos toda vez quando sai um episódio novo, a gente junta com os outros episódios. Então, eu penso assim, os episódios, eles estão no YouTube, você vê, cara, não é uma coisa muito longa, né? Eu acho que dá umas 2h30, talvez 3 horas quase ou mais. Talvez umas 3 horas, 4 horas de duração. Não é muita coisa, né? Pra uma série. Deixa eu até pegar aqui o tempo certinho. Eu tô vendo aqui e o tempo total é 2 horas e pouco, quase 3 horas. Então, novamente, dá pra ver tranquilo, né? 2 horas e pouco aí pra você ver um episódio ou outro. Tá tranquilo, sendo bem honesto, né? Dá pra ver tranquilamente aí. E aí depois você vai no cinema ou se não, espera o episódio 9 também, não tem problema nenhum. Não, mas se você quiser ter a experiência de ver, novamente, é porque é uma série que tá acontecendo desde 2023 até agora. Então, realmente, é feito pra galera que tá acompanhando, mano. Não tem como chegar e falar, nossa, igual as Backrooms, você pode ver e ter uma experiência sem saber de nada. Não é isso. Não é a proposta. Não vá pensando que vai ser um filme que vai explicar tudo de Digital Circus. Não vai com essa mente. É realmente o último episódio da série. O episódio 1 até o 7, até o 8, na verdade, está aí no YouTube pra você ir lá ver. Fora, então, também que tem até merchandising exclusiva, que talvez fique uma galera meio pistoleta, mas isso já vazou, infelizmente, também, a galera já sabia até antes e tal, mas isso aí é o menor dos problemas. Bom, deixa o gostei, comenta aí se você já foi ver, né? Ou se a gente viu junto e tudo mais, comenta aí também que eu quero saber. Novamente, eu acho que o saldo, pra quem acompanhou a série, é um saldo positivo, explica algumas coisas, e é claro, a gente vai conversar mais algumas coisas, e agora também, né? Eu vou estar em Goiânia e vou estar em Betim, Belo Horizonte, né? Conversando com vocês também, né? Que a gente conversou, trocou ideia com a galera em São Paulo, então agora, né? Vou conversar presencialmente. Mas, fica aqui a minha análise, espero que vocês tenham gostado, e comenta aí, né? Se vocês viram, o que vocês acharam e tudo mais. E novamente, talvez a galera comente com spoilers, então tome cuidado com os comentários aqui do YouTube. Caso você não viu, tá esperando ver, depois você... Ou nem vê os comentários, só assiste e tal, porque eu também salvei vocês aqui, né? E não vou ficar postando spoiler de nada. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.